para a gente discutir também os determinantes endócrinos, tá? Isso aqui eu trouxe justamente porque são mitos que a gente encontra. O primeiro mito é o hipercortisolismo, tá? A gente vê muitas pessoas aí falando na internet sobre cortisol, né? Solicitar cortisol para obesidade. Quem pede cortisol para obesidade, principalmente com a medida sérica única de cortisol, está precisando estudar um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem sim uma via bidirecional entre a obesidade e o hipercortisolismo. A gente sabe que o hipercortisolismo ele favorece a obesidade, principalmente central, né? A gente vê isso, por exemplo, na síndrome de Cushing, que está ali, que cursa com hipercortisolismo, os pacientes tendem a ficar com obesidade centrípeta, né? E a obesidade, a síndrome metabólica também favorecem a hiperatividade do eixo. E aí as pessoas, opa, se favorece a hiperatividade do eixo, vamos solicitar cortisol. Só que elas esquecem que, por mais que tenha hiperatividade do eixo, tu tem aumento das enzimas metabolizadoras periféricas e aumento da secreção de cortisol urinário livre. Então o cortisol sérico ele não se altera, na verdade. E mesmo que ele se alterasse, a medida sérica única de cortisol ela é bem inútil, tá? Porque ela se altera muito fácil com muita coisa. Então se o paciente não dormir direito, ela vai estar alterada. Se o paciente, por um acaso, estiver muito estressado, ela pode estar alterada. Se ele tiver feito exercício físico, ela pode estar alterada. Então, quando a gente, até na síndrome de Cushing, quando a gente quer fazer diagnóstico, que cursa com hipercortisolismo, ou a gente solicita o cortisol urinário sérico de 24 horas, né, o cortisol urinário de 24 horas, daí a gente afere o cortisol na urina durante 24 horas e consegue ter uma ideia se efetivamente ele está aumentado ou não, né? E aqui porque a gente também tem aumento da excreção urinária de cortisol livre, então a gente consegue observar isso. Ou a gente faz o teste de supressão com dexametasona, que a gente dá dexametasona e espera que a dexametasona suprima o eixo, e aí quando não suprime a gente percebe que tem um hipercortisolismo. Então percebam que nem na síndrome que cursa com hipercortisolismo, a gente utiliza a medida única, a medida de cortisol sérico único lá, que é aquele de manhã, tá? É um exame bem ruim, para falar a verdade. A gente nem utiliza muito ele. E em contrapartida, o que a gente encontra na obesidade é justamente isso, né? Nós vamos ter ali maior expressão da 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 1, que transforma a cortisona em cortisol nos tecidos, tá? Então nós vamos ter mais ação do cortisol a nível intracelular, e a gente chama isso de hipercortisolismo funcional. Aqui a gente pode pensar também nas pessoas que solicitam, por exemplo, o T3, né? O T3 livre, ele tem algumas indicações de ser solicitado, tá? Então a gente pode solicitar, por exemplo, em casos de hipertireoidismo ali para ver tireotoxicose, mas como as pessoas solicitam, não é muito bom, por quê? Porque na verdade a maior parte do T3 ela se converte no tecido. Então os níveis de T3 teciduais, eles não necessariamente refletem os níveis de T3 séricos, né? O sérico é o que está no sangue, circulando no sangue, e o tecidual é o que é convertido direto no tecido. Então, aqui é mais ou menos, funciona da mesma forma. Aqui a gente tem o hipercortisolismo funcional, que no tecido ele tem mais ação, mas no nível sérico não vai estar alterado. O T3 funciona muito parecido. As pessoas solicitam achando que o T3 sérico representa o tecidual, mas a maior parte de conversão do T3 é tecidual. Então, a gente não tem tanta validade de solicitar o T3 livre sérico. Deixa eu voltar, que eu passei sem querer. Tem a questão do hipotireoidismo e aumento de peso, tá? Esse, na verdade, é um dos maiores mitos, acho. A questão do hipotireoidismo e aumento de peso, que as pessoas acham que o hipotireoidismo causa grandes ganhos de peso, quando, na verdade, a gente tem só 50% dos pacientes com hipotireoidismo clínico ganhando peso, tá? E aí a gente ressalta bem o clínico. Por quê? Porque boa parte dos pacientes tem hipotireoidismo subclínico, que é só ver o TSH aumentado sem alteração do T4 livre. E essas pessoas com hipotireoidismo subclínico muitas vezes recebem, o TSH está muito alto, já pode ter prejuízo. Não, na verdade não tem prejuízo, tá? O hipotireoidismo subclínico a gente nem trata, na verdade. Mas os pacientes que têm hipotireoidismo clínico, só 50% vão ter ganho de peso. E desses que têm ganho de peso, a gente está falando em média de 3 a 5 quilos, tá? Pelo hipotireoidismo propriamente dito. Ou seja, é um ganho de peso muito discreto. Isso acontece por quê? Por mais que a gente tenha a diminuição do metabolismo, a gente também vai ter uma compensação com a diminuição da ingestão. Esse paciente sente menos fome também, e é por isso que ele não ganha tanto peso. Além do fato de a maior montante do peso que ele ganha estar associado mais a questões de retenção hídrica, né? Tem ali acúmulo de ácido hialurônico, que ele é higroscópico. Hoje em dia a gente vê muito isso, por exemplo, nos procedimentos estéticos que as mulheres fazem, e hoje homens fazem também, né? Por que ele funciona tão bem, né? E por que eles recomendam que se tome bastante água? Porque ele é higroscópico, ele retém água. Então, quanto mais água tu tomar, melhor vai ficar o resultado. Só que aqui tu tem acúmulo, né, patológico,
da questão do ácido hialurônico ali na derme e nos outros tecidos, então esse paciente retém mais água, ele fica mais retido. Ele também vai ter uma redução do peristaltismo intestinal, então vai reter mais conteúdo fecal, que também pesa, né? E além de fazer mais edema ali, por maior permeabilidade dos capilares, tá? Então aquelas pessoas que falam, eu ganhei 15 quilos porque eu tenho hipotireoidismo. Não ganhou 15 quilos porque tem hipotireoidismo. Principalmente se foi mais de gordura, foi porque teve uma ingestão calórica maior do que o gasto, e isso foi o que levou ao maior montante de ganho de peso, né? O ganho pelo hipotireoidismo ele é muito pequeno. Tem a questão do hipogonadismo também, que é uma coisa que as pessoas confundem um pouco. Por quê? Porque o hipogonadismo per se, diretamente, o ganho de peso é discreto, tá? Ele não causa grandes ganhos de peso. O que ele vai causar é mais uma redistribuição da adiposidade, e aí essa redistribuição da adiposidade pode gerar outros problemas, como, por exemplo, se a gente tiver mais gordura visceral, a gente vai ter mais resistência à insulina, e a resistência à insulina pode gerar ainda mais ganho de peso. Aí sim, indiretamente, o hipogonadismo pode acabar resultando num ganho de peso maior. Mas diretamente o ganho de peso é discreto, tá? Nos homens a gente tem uma via bidirecional, então a deficiência de testosterona vai gerar aumento da adiposidade, principalmente visceral, e o aumento da adiposidade visceral, principalmente, vai gerar redução da produção de testosterona, não só por maior conversão em estradiol, tá? Isso porque a aromatase está mais presente ali no tecido adiposo, né? Então, pacientes que têm muito tecido adiposo, eles tendem a converter mais testosterona em estradiol. O que gera uma confusão aqui também, porque muitas pessoas acham, então o paciente com obesidade vai ter estradiol aumentado, né? O que não é uma verdade, tá? Ele não vai ter estradiol aumentado de forma absoluta, ele vai ter estradiol aumentado de forma relativa, né? Então, o que a gente pode pensar aqui? O estradiol, na verdade, ele é um subproduto da testosterona. Então, a gente vai ter a testosterona, eu escrevo super bem no quadro, então minha letra é horrível, tá? E aqui é a aromatase que vai fazer isso aqui. Ou seja, é uma relação de substrato-produto, né? Se eu tenho pouco substrato, eu tenho como gerar muito produto de forma absoluta? Não, né? Eu não tenho como gerar muito produto de forma absoluta. Então, dentro da obesidade, se eu tenho pouco substrato, se eu tenho redução da produção de testosterona, eu não tenho como gerar estradiol alto de forma absoluta. O que acontece é que existe uma proporção normal entre eles. E essa proporção muitas vezes se altera, né? Então, claro, isso é uma proporção, não é absoluta, tá? Então não levem isso ao pé da letra, mas normalmente a gente tem uma proporção de 15 a 30. Quando a gente divide a testosterona pelo estradiol, a gente tem uma proporção de 15 a 30 entre eles, tá? Então o que acontece na obesidade é que eu vou ter menos produção, mas eu tenho mais aromatase. Então, relativamente, essa proporção se altera. Eu vou ter mais estradiol comparativamente à testosterona e essa proporção ela se altera. Ou seja, ela vai começar a diminuir. Ela pode ficar 10, 8, 6, né? Mas os números absolutos de estradiol eles não vão estar altos. O que acontece é uma desproporção entre a testosterona e o estradiol, né? Então, não adianta só solicitar o estradiol achando, não deu alto absolutamente, então esse paciente não tem esse problema. Na verdade, ele tem, né? Porque não tem como dar alto absolutamente, considerando que é uma relação de substrato-produto. Se minha testosterona está em 200, eu não tenho como ter o estradiol em 100. Né? Não tem produto para formar, não tem substrato para formar tanto produto. E nas mulheres, tá? Ninguém perguntou nada? Não. E nas mulheres, na menopausa, a gente sabe que as mulheres elas tendem a ter aquele mais padrão ginoide, né? Que é acumular mais gordura no quadril ali. E na menopausa, como a mulher perde ali a produção hormonal padrão dela, né? De estradiol e progesterona, ela acaba tendo uma centralização da adiposidade e fica mais com aquele padrão do homem, né? Que o homem ele acumula mais gordura na região de cintura mesmo.